só, o assunto de hoje nós vamos falar sobre advogado especializado em direito de família ou advocacia especializada em direito de família. Isso quer dizer o quê? As ações comuns do dia a dia, do todo dia, existe uma ação de alimentos. Isso envolve patrimônio, hein? Isso envolve execução, então você tem que ter uma noção sobre isso, mesmo porque nós sabemos que nas transações imobiliárias, você é obrigado, você corretor que está nos assistindo, nós sabemos que tem muita gente que assiste que não é corretor, bacharel em direito, advogado assiste o nosso programa também, mas uma transação imobiliária você tem que solicitar a certidão de distribuição civil. E muitas vezes você vai encontrar algum apontamento positivo. Nessa certidão, esse apontamento positivo que você vai encontrar é uma ação de direito de família. Então vamos entender esse mundo do direito de família. Olha só, o direito, o Código Civil, ele é um código que materializa o direito, traz o direito material. Direito material é diferente do direito processual. Processo é o conjunto de atos e procedimentos. Quando eu falo de processo, é o jeito que o fórum deve levar um processo, deve levar o litígio, né? É uma outra situação. O direito material, ele conceitua, ele traz conceitos de diversas situações. O Código Penal traz conceitos de crime, olha que interessante. O Código Civil, ele traz diversos conceitos. O primeiro conceito que esse código traz é o conceito de direito de família. O Código Civil é muito conservador, pouco muda o Código Civil, mas o que mais mudou nos últimos tempos é o direito de família. Muitas mudanças importantes, tá? Então, vamos ficar atentos em relação a isso, porque isso tem a ver com partilha de bens, divisão de bens, tem a ver com certidões positivas que podem impactar numa transação imobiliária. Olha só que interessante, ó. O direito de família, o estudo do direito de família e o advogado especializado em direito de família, muitas vezes ele faz divórcio. Quando a gente fala de divórcio, nós temos 4 regimes de casamento, 4 regimes. Quem casa hoje e não opta, não escolhe o regime que quer, vai casar no regime automático, que é o regime parcial de bens. Parcial de bens. Professor, o que significa o regime parcial de bens? Tudo após a constância do casamento é dos dois. O que for constituído após a constância do casamento fica cada um com 50%. Ou seja, existe uma sociedade nesses bens. Ambos são meeiros. Olha que interessante. Quando eu não escolho, vou ficar com o regime automático. O regime automático atual, agora. Porque no passado, o regime automático era união universal de bens, que não é mais o automático hoje. Hoje o automático é parcial de bens. Quando eu vou fazer a opção pelo regime de casamento, pelo regime que eu quero escolher, eu tenho outras opções. Nós falamos uma só, que é o regime parcial. Nós temos mais 3 opções. Nós temos o parcial, que é o automático, mas temos também aí o regime de separação total de bens. Separação total de bens é para não comunicar os bens. Ou seja, tudo antes do casamento e após o casamento continuará sendo cada um seu, né? O patrimônio, o imóvel, cada um que tem é seu, ou seja, um bem particular, separado, antes e após. É um regime muito utilizado, sim, separação total de bens, hein? Muita gente aí com poder aquisitivo alto, com grande patrimônio, acaba casando com o regime de separação total de bens. É muito comum, sem falar em algumas situações que existe a obrigatoriedade de casar com esse regime. Então nós temos, o nosso Código Civil obriga, em algumas situações, a pessoa a casar nesse regime de separação total de bens. E aí vem a terceira opção de regime de casamento, que é a separação final nos aquestos. Separação no final nos aquestos é um verdadeiro contrato. Pouco utilizado, mas existe, hein? Nós temos aí muita gente que utiliza esse tipo de regime de casamento. Normalmente também quem tem um grande patrimônio, artistas aí possuem esse regime, casam nesse regime de separação final nos aquestos. Separação final nos aquestos é um verdadeiro contrato. Quem vai pactuar é o casal. Olha só que interessante. Falamos aqui do parcial de bens, que é automático. Falamos do separação total de bens e falamos da separação final nos aquestos. Não podemos esquecer do 4º regime, a 4ª opção, que é a união universal de bens. No passado, a união universal de bens era o regime automático. Hoje não é, hein? Hoje você tem que escolher, optar por esse regime. Olha que engraçado. Quando eu vou casar, se eu não escolho regime nenhum, eu vou casar no regime automático, que é o parcial de bens. Mas se eu escolhi, eu e ela e ele, né? Porque hoje, segundo a resolução 175, homem com homem, mulher com mulher, também podem casar. Olha que interessante. Os companheiros, ao optarem por um regime diferente, o que eles vão fazer agora? Optarem por um regime diferente. Tem que fazer um pacto antinupcial. Esse pacto antinupcial
pode ser feita uma minuta pelo advogado. O advogado faz uma minuta e essa minuta vai ser utilizada lá no tabelião, porque o tabelião vai fazer uma escritura pública, chamada escritura de pacto antinupcial. Essa escritura pública vai ser feito o registro, no registro de casamento, né? Então, vai ser feita essa escritura pública e vai ser pactuado algum regime diferente. Então, olha só que interessante, você tem que saber isso, hein? No direito brasileiro, no direito de família, nós temos 4 regimes. 4. Regime de bens, hein? Não é regime alimentar, de comida, né? Regime de bens. 4 regimes. Primeiro regime, parcial de bens, é automático. Quem casa hoje, não escolhe, não opta, vai casar com o parcial, é o automático. Depois tem o separação total de bens, ainda, né? O separação total de bens é muito utilizado. Tem o terceiro regime, que é separação final nos aquestos, e temos o quarto regime, que é a união universal de bens. Professor, união universal de bens é a prova de amor. O casal, o namorado, o noivo, um vira para o outro. Se você me ama, vamos casar pelo regime união universal de bens. Tá bom, eu aceito, vamos fazer um pacto. Esse regime é interessante, mas tem que ter bens, né? O professor fez um acompanhamento de um aluno, esse aluno que ia casar, e eles queriam casar nesse regime parcial de bens. Aí eu perguntei para os dois, você tem bens? Não. Você também tem bens? Não. Para que a casa? Ah, porque é prova de amor esse regime, é sinal que ninguém tem interesse em ninguém. Não tem sentido, né? União universal de bens é para misturar tudo, é uma salada de fruta. Eu só caso em união universal de bens quando eu quero que o quê? O patrimônio dela e o meu se misture. O que ela tem fica meu, 50%, o que é meu também fica dela, 50%. Se não tem bens, não há por que casar nesse regime, tá bom? Então, o regime de casamento, nós temos 4 regimes. Cuidado, o casamento, apesar de ser parecido com a união estável, também é uma entidade familiar. Né? União estável e casamento é uma união, é uma entidade familiar. Porém, muita coisa se parece, inclusive os impedimentos. O que é impedido lá no casamento é impedido na união estável. Porém, são institutos diferentes, hein? São institutos diferentes e muito diferentes. O casamento, nós temos vários requisitos no casamento. Um requisito que é diferente da união estável é a coabitação. Coabitação não existe como requisito na união estável. No casamento é um requisito. Ou seja, no casamento o casal tem que morar junto. Não importa se mora um dia, uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas tem que morar junto. Tem que morar na mesma casa. Olha que interessante, a união estável não é necessário morar na mesma casa. União estável é mais que um namoro. Semana que vem nós vamos falar do contrato de namoro, não vai perder, que é um tema atual e sensacional, hein? Para você aí proteger os seus bens. De uma forma relativa, na verdade não absoluta, mas é interessante você ter conhecimento disso, que tem validade no mundo jurídico, a jurisprudência reconhece o contrato de namoro, hein? Próxima aula, semana que vem, hein? Não vai perder. Olha só, que interessante, quando a gente fala de união estável, parece muito com o casamento, mas não é casamento. A união estável, eu tenho 2 requisitos para aprovar essa união estável. 2 requisitos, ó. Primeiro requisito é o relacionamento público, ou seja, os casais de amigos, parentes, todo mundo tem que achar que você vive uma união estável. Tem que gerar publicidade. Isso gera união estável. Além de publicidade, o relacionamento público, também é interessante que dentro da união estável tem que ter um outro requisito. O relacionamento tem que ser duradouro. Ou seja, duradouro, não um relacionamento de uma semana. Duradouro, a jurisprudência não fala, nem a jurisprudência, nem a doutrina apresenta o que é duradouro. Mas é um relacionamento que, segundo o Supremo, 3 meses de relacionamento já é um relacionamento duradouro. Então, cuidado, hein? O namoro para virar união estável é muito rápido, muito fácil. Por isso, muita gente está fazendo um contrato de namoro. Hoje virou moda. Quando a gente fala de união estável, tem 2 requisitos, relacionamento duradouro e publicidade. Esses são os requisitos de uma união estável. Olha que interessante. A união estável ela pode ser declarada ou não. Quando a união estável é declarada, é sinal que ela, um dos dois, o casal, foi lá no cartório fazer um documento, uma declaração de união estável. Parecido com o casamento, mas não tem nada a ver com o casamento. É parecido apenas, né? Não é igual, não é a mesma coisa. Normalmente, um casal que vive uma união estável, ele declara essa união estável, ele quer um documento, a declaração dessa união estável, para colocar um ou outro no seguro de vida, também ter direitos previdenciários, também ter direito ao clube, não só ao clube, mas ao convênio. Isso, vários convênios, para você encaixar aí o companheiro no convênio, ele poder usufruir desse convênio, você se vive uma união estável, precisa de um documento que prove essa união estável. E um documento que prova essa união estável, essa declaração. Quando eu faço uma declaração de união estável, e eu pago por isso, é interessante que eu já tenho uma união estável declarada. Eu não preciso amanhã ou depois, ao fim dessa união estável, numa briga, num litígio, pedir o reconhecimento. Eu vou pedir, na verdade, só a dissolução. Veja que interessante, ó.
No divórcio, existe um casamento. O casamento, quem casa pede divórcio, solicita divórcio. Na união estável não tem divórcio. Na união estável existe uma dissolução de união estável. Olha como é diferente, hein? Quem vive uma união estável não vai pedir nunca o divórcio, porque tem que pedir uma dissolução de união estável. Olha como são institutos diferentes, o casamento e a união estável. As ações são diferentes. Se eu tenho algum documento que prova essa união estável, eu só vou pedir a dissolução, hein? Só peço a dissolução, porque eu tenho um documento que prova essa união estável. Então eu pego esse documento junto no processo e vou pedir a dissolução. Compartilha de bens, se tiver bem a partilhar, né? Se tiver bens a serem divididos. Se não tiver, só dissolução. Olha que interessante, olha que engraçado. Ó. Se eu não tenho esse documento de declaração de união estável, eu não vou pedir, na verdade, só dissolução. Eu preciso pedir que o juiz declare essa união estável, porque não tem documento nenhum provando isso. Aí muda o nome da ação. O nome da ação fica assim, ó. Ação declaratória de união estável, cumulada com dissolução de união estável. Professor, só tem esse nome? Não, tem outro nome também que é muito utilizado na prática. Declaração de união estável ou reconhecimento. É a mesma coisa, hein? Declaração de união estável ou reconhecimento. Olha como muda o nome da ação. Então eu posso fazer uma ação de dissolução de união estável, porque essa união estável é declarada, ou se ela não é declarada, não tem papel em lugar nenhum, não é regularizada, eu vou ter que fazer o reconhecimento dessa união estável na mesma ação. O interessante é que a jurisprudência e a doutrina permite que seja feita dentro da mesma pedida judicial. Isso é muito bom. O juiz já declara a união estável e já faz a dissolução. Ele declara, reconhece a união estável com várias provas documentais, provas orais, e ele também faz a dissolução. Lembra você que tanto o divórcio quanto a união estável cabe partilha de bens nessa ação, ou seja, a divisão dos bens, tá? Então isso é muito importante, porque toda vez que sai uma certidão positiva, você tem noção dessa ação, você tem noção do direito de família. O direito de família está muito ligado ao direito imobiliário, muito vinculado ao direito imobiliário. Quem conhece direito imobiliário é obrigado a conhecer direito de família, é obrigado a conhecer direito do consumidor, direito civil. Direito imobiliário é apaixonante porque é multidisciplinar, você tem que ter noção de vários ramos do direito. É isso que deixa a nossa matéria tão bacana, tão importante no cenário jurídico. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo de casamento, voltando no casamento, hein? Casamento não é dissolução, é divórcio. O divórcio pode ser feito de forma consensual ou pode ser feito de forma judicial, mas litigiosa, né? Judicial, porque pode ser feito judicial no fórum ou pode ser feito no cartório. Nós temos várias novidades aí. O direito hoje autoriza que o divórcio, a separação, seja feita no cartório. Quando a gente fala em cartório, no tabelião, através da escritura pública. Também o inventário, também retificação diária, também o uso capião. Uso capião que não tem uma aplicabilidade tão efetiva como todo mundo achava que teria, né? Então, em alguns lugares, uns gatos pingados ali, outro aqui, conseguem fazer uso capião extrajudicial, mas nem sempre, porque ainda existe uma falta de regulamentação em relação a esse uso capião. Fato é que o direito inovou. Hoje, muita coisa você pode levar para o cartório. Mas para fazer um divórcio ou uma separação no cartório, no tabelião, não pode ter litígio, hein? Não pode ter litígio e não pode ter menor no meio. Se tem litígio, se tem briga, tem que ser feito judicial. E se tem menor no meio, também tem que ser feito judicial. Porque o Ministério Público vai se manifestar, vai dar um parecer a respeito da situação. Então fique atento em relação a isso, porque o divórcio eu só posso fazer no cartório, se não tem litígio, não tem briga e não tem menor no meio ou incapaz, tá? Então fique atento em relação a isso, senão não posso. Quando eu falo de fazer o divórcio no cartório, precisa também da assinatura do advogado. Tem uma lenda jurídica, muita bobagem jurídica. Olha, no cartório eu vou direto e faço no cartório. Não, precisa do advogado, porque o advogado vai fazer o quê? A escritura pública, a minuta, né? E aí o escrevente vai transformar aquela minuta do advogado na escritura pública de divórcio, tá? E isso envolve patrimônio também, e envolve também partilha de bens. A partilha de bens também pode ser feita no divórcio, lá no cartório, lá no tabelião. Olha só que interessante, ó. Divórcio, quando tem briga, é um divórcio litigioso, contencioso. Quando não tem briga, é voluntário. Voluntário ou consensual. O divórcio, quando é voluntário e consensual, só precisa de um advogado para os dois. Olha que interessante. As partes vão economizar até com o valor de honorários advocatícios, porque um advogado resolve. Quando eu falo de divórcio consensual ou voluntário, não tem briga, não tem litígio. É um verdadeiro acordo entre as partes. É um verdadeiro acordo entre as partes que vai ser homologado pelo juiz. Em processos consensuais ou voluntários, que é a mesma coisa, o juiz não sentencia. O juiz, na verdade, ele faz a homologação. É um verdadeiro acordo, o Ministério Público olha, fiscaliza, dá manifestação e o juiz bate o carimbo. É uma homologação. E cabe tudo, hein? Quando o divórcio é consensual,
cabe tudo. Por quê? Eu posso colocar já guarda, visita se tiver filho, pensão alimentícia entre o casal, se um ou outro vai querer uma pensão provisória. Então, eu já posso regulamentar tudo. Inclusive, a mudança de nome, a retificação de registro público também. Consensual sempre melhor, hein? Eu costumo dizer, professor que faz bastante divórcio, ano passado fez 36 divórcios, esse ano já fez 21, né? Quando a gente fala de divórcio, é interessante você saber aí que o divórcio consensual é muito melhor porque realmente não tem briga, não fica na mão do juiz para sentenciar e talvez uma sentença traumática. Fique atento em relação a isso, tá bom? Olha que interessante, olha que bacana essa informação. O divórcio hoje pode ser feito de forma direta, ou seja, eu não preciso mais fazer a separação e depois o divórcio. Hoje eu consigo fazer, olha que interessante, o divórcio direto. Porque nós temos uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 66 de 2010. A Emenda Constitucional 66 de 2010 permite que você que está nos assistindo avise o colega, avise o amigo, que você pode fazer o divórcio direto. Porque se você fizer a separação, depois você vai ter que fazer uma outra ação, a ação de conversão de separação e divórcio. E aí o que vai acontecer? Nessa ação de separação, de conversão e divórcio, você vai gastar duas vezes. Porque vai fazer uma ação de separação e posteriormente a ação de conversão de separação e divórcio. Então, isso tem que ficar bem claro. Eu posso fazer a separação se eu quiser, é uma opção, né? Quem escolhe é quem está se divorciando, quem está se separando. Vai que quer fazer a separação por algum motivo para depois fazer o divórcio. Mas não vejo vantagem nenhuma. A Emenda Constitucional 66 de 2010 permite que seja feito o divórcio direto. Quem é separado não pode casar de novo, está impedido de casar, né? Quem é separado ainda precisa regularizar essa situação. Já que tem essa Emenda Constitucional 66 de 2010, a partir de 2010, por que fazer a separação? Faça o divórcio direto, que é muito melhor. Você já fica livre, se livra daquela situação, pode casar de novo e não corre risco aí de ter divisão de bens, partilha de bens e qualquer outra situação dentro dessa forma aí. Então fique atento em relação a isso. Olha só, falamos da dissolução da união estável, do reconhecimento da união estável, falamos do divórcio, dos regimes de casamento, e a intenção hoje é te dar um panorama geral do direito de família, muito interessante, muito importante. Então o professor agora quer entrar na esfera dos alimentos. Nós temos alimentos, muito conhecido por você, todo mundo tem alguém na família que paga alimentos, né? Então vamos entender um pouquinho de alimentos. Olha que interessante, a ação alimentícia é a ação que dá origem a tudo, a ação de alimentos. Quem tem legitimidade ativa para propor essa ação? A mãe, que representando o filho, ou o pai. Na verdade, na ação, no polo da ação, tanto na procuração ou na própria peça, no preâmbulo, não vai o nome do pai e da mãe, vai o nome da criança, se é uma ação para a criança, né? A ação alimentícia, quando é para o menor, quem vai lá no polo da ação é o menor. É o Ricardinho, é a Joaninha, é a Maria, é a Fernandinha, é ela que vai lá no polo da ação. O pai vai representar ou assistir. Nós temos uma relação de capacidade. O direito brasileiro, ele classifica a incapacidade. Incapacidade em relação à idade. Nós temos aí, quem tem menos de 18 anos é incapaz. Só que tem uma classificação essa incapacidade. Menos que 16 é uma incapacidade absoluta. Dos 16 aos 18 é uma incapacidade também, mais relativa. E isso muda no cenário jurídico ou nos negócios imobiliários. Por quê? Quem tem a incapacidade absoluta tem que ser representado pelo papai, pela mamãe, o representante legal. Representado quer dizer o quê? O papai, a mamãe, o representante legal vai assinar por você, pela criança. Dos 16 aos 18 não vai ser representado, vai ser assistido, que é diferente. Num contrato de compra e venda, num compromisso, num contrato de locação, o papai e a mamãe vai assinar com você, você menor, 16 aos 18. Olha como é diferente. Assistência e representação. Representação, o pai e a mãe assinam pela criança, pelo menor. Assistência, o pai e a mãe não assinam pela criança. Ele assina com a criança. Olha a diferença aí. Isso muda completamente uma situação de uma transação imobiliária. Então, no polo da ação também é assim que funciona, assistência ou representação. Olha que interessante. A ação de alimentos, nós temos várias ações. A ação de alimentos, na verdade, virou o gênero de várias espécies. Nós temos os alimentos convencionais, que é o alimento do pai para o filho, da mãe para o filho. Tem muita mãe que paga pensão alimentícia para o filho. O professor dá aula em Campinas, né? E a moça que trabalha na escola, ela paga pensão, porque a guarda da criança fica com o pai. Então tem muita mãe pagando pensão também. O que a gente vê por aí, normalmente é o pai que paga a pensão, mas a mãe, se ela não tem a guarda, ela paga a pensão também, tá? Então isso cabe para os dois. Olha que interessante, o mais comum é essa pensão natural, que é a pensão do pai para o filho, da mãe para o filho. Mas quero lembrar você que o papai, seu papai, sua mamãe, pode cobrar pensão de você, hein? Você que está nos assistindo, um corretor, um advogado de sucesso aí, né? Você que está nos assistindo, você que trabalha na TV Cresce, aí cuidado, hein?
Sua mãe vai olhar para você e falar, ah, você não está me ajudando? Vou cobrar pensão alimentícia de você, você é bem-sucedida, você é bem-sucedido. E aí pode propor uma ação de alimentos contra você. E aí essa ação de alimentos, olha que interessante, você, filho, vai ser obrigado a pagar alimentos para o seu pai. Então veja a regra, ação de alimentos, tanto o papai, descendente, paga, como o ascendente. Então, o filho pode pagar para o pai ou para a mãe, hein? Também, essa é a regra do jogo. E hoje é muito comum isso. Nós temos uma professora aí que dá aula conosco, lá em Santo André, que ela paga. Ela paga a pensão alimentícia para a mãe, porque ela não ajudava a mãe, segundo a mãe ingressou com uma ação contra ela e ganhou a ação. E ela ingressou com outras ações, tentando inibir isso, a exoneração, não conseguiu, ela desistiu, está pagando pensão para a mãe. Existe um conflito entre ela e a mãe, as duas, existe uma mágoa entre as duas, mas fato é que paga a pensão. Então fique atento em relação a isso, hein? Ainda na ação de alimentos, cuidado, hein? Nós temos os alimentos provisórios. Hoje, o homem ou a mulher pode receber alimentos provisórios. Então o marido chega em você e fala, não quero mais, vai embora de casa ou eu vou embora. E vai embora. Só que ele, há 10 anos atrás, ele virou para você, olha, não precisa trabalhar não, eu sustento a casa. Ou seja, o maridão ou a esposa tirou você do mercado de trabalho. Então, cabe uma ação de alimentos também, alimentos provisórios. Nós temos um grande exemplo aí, que é do Alexandre Pato e da Stephanie Brito. Alexandre Pato, jogador de futebol, Stephanie Brito, a atriz da Globo, né? Essa atriz da Globo, ela recebeu pensão alimentícia, só que a pensão alimentícia por alimentos provisórios. Por quê? Porque ele virou para ela e falou, sai da Globo. E aí, nisso, ele tirou ela do mercado de trabalho. E ela recebeu essa pensão alimentícia durante um bom período. Então, essa pensão é provisória, hein? Nós temos aí casos de 18 meses, 24 meses, 36 meses, depende. Depende de quanto a pessoa consegue provar, o período, o tempo, né, de necessidade. Pensão alimentícia é um binômio, necessidade e possibilidade. Possibilidade do pai, da mãe, ou do casal, né, do companheiro, da companheira, de pagar, e a necessidade de quem precisa receber a pensão. É um binômio, necessidade e possibilidade. É aqui que eu vou concentrar as provas de uma pensão alimentícia, tá? Fique atento em relação a isso. Outra ação de alimentos conhecida é os alimentos gravídicos, hein? Cuidado, hein? Virou moda, hein? Alimentos gravídicos, vai o rapaz com essa moça na balada e vive uma noite de amor com essa moça. Uma noite só. Depois de 15 dias, igual a música do Tchan, depois de 9 meses você vê o resultado, né? Só que nesse caso, depois de 15 dias, ela ingressa com uma ação contra você e pede os alimentos provisionais, chamado alimentos gravídicos. Esses alimentos é para suprir o gasto da gestação. Professor, mas consegue? Consegue, hein? Consegue porque vai pedir uma tutela de urgência, um efeito liminar para receber o quanto antes esses alimentos. E vamos conversar sobre isso, olha que interessante, ó. Vamos dizer que ele consegue provar que o filho não é dele, hein? Investigação de paternidade. Ainda na gravidez ou após o nascimento da criança. Ele tem que devolver, ela tem que devolver a pensão para ele? Não, não devolve a pensão, não tem que devolver nada. Porque alimentos são alimentos. Na verdade, é para cuidar, é para que ela cuide das despesas. Nós temos uma tese que às vezes funciona no Brasil, mas vai depender de cada região, de cada tribunal, que é a tese da má-fé. Se ele conseguir provar a má-fé dela, aí tudo bem, pode ser que ele consiga reaver esses valores pagos, mas é muito difícil provar e é muito difícil conseguir. Nós temos aí um exemplo disso, é um sujeito que ela manda uma mensagem para a amiga, hoje eu vou gravidar do Neymar. Né? E se alguém pegar essa mensagem, pode ser uma prova de má-fé, e aí sim ele consiga, no final de tudo isso, reverter a situação e fazer uma ação regressiva para receber os valores que ele pagou. Mas é muito difícil, quase que impossível, tá bom? Então fique atento em relação a isso, alimentos gravídicos, na gestação. Na gestação, ela tem o direito de receber. Olha só, temos outros alimentos interessantes também. Um alimento também muito interessante, além dos alimentos gravídicos, é o alimento suplementar ou complementar. Hoje, se você que está nos assistindo, né, você recebe pensão, seu filho recebe pensão, mas aquela pensão bem fraquinha, o valor muito baixo. Se os avós possuem condições financeiras, você pode pedir a responsabilidade complementar ou subsidiária, né? Essa responsabilidade, ou seja, a contribuição dos avós, paternos ou maternos também. Então eu consigo fazer isso, tá bom? Fique atento em relação a isso, é muito importante. Olha só, tem revisional de alimentos. Revisional de alimentos é para aumentar o valor da pensão alimentícia ou diminuir o valor da pensão alimentícia. Eu pago pensão, estou achando que eu estou pagando muito porque eu estou desempregado. Ingresso com uma ação de revisão de alimentos para diminuir o valor. Eu estou trabalhando, mudei, tive uma promoção. Pronto, tive uma promoção, virei gerente. Então você, né, o meu filho, minha filha, pode ingressar com uma ação contra mim, pedindo também uma revisão para aumentar o valor da pensão alimentícia, porque a minha possibilidade mudou. Então, revisional de alimentos. Temos também a execução de alimentos, que no Brasil a execução de alimentos funciona ainda, porque nós temos o pedido de prisão, né?
Muita gente fala em tirar isso, acredito que uma hora ou outra vai sair, mas o dia que sair vai prejudicar muita gente, porque muita gente paga a pensão alimentícia atrasada com medo da prisão, né? Nós temos 2 pedidos na execução que podem ser feitos. O pedido da execução de alimentos com base na prisão e o pedido da execução de alimentos com base na penhora. Penhora para penhorar bens. Olha que interessante, olha que bacana, hein? Então pode ser preso sim. Prisão cível. A prisão de alimentos é prisão cível. Depositário infiel não existe mais, tem até súmula. Então, a única prisão que sobrou cível é a prisão de alimentos. E temos a ação de exoneração de alimentos. Cuidado, hein? A ação de exoneração de alimentos, tem advogado que fala para o cliente, olha, a ação ganha. Cuidado, essa é uma ação que eu costumo dizer que acaba com a relação advogado e cliente. Sabe por quê? Porque na cabeça do leigo, ele acha que ganha essa ação. Não tem nada de ganho. A ação de exoneração é uma ação perigosa, porque você precisa provar que a sua possibilidade mudou e a necessidade da criança que virou adolescente, que virou adulto, mudou também. Não existe nada automático. Tem uma lenda por aí que espalham. Exoneração automática. Fez 21, não faz faculdade, acabou, não precisa mais pagar a pensão alimentícia. Isso não existe, hein? Pensão alimentícia, uma vez que exista a obrigação da pensão alimentícia, só acaba essa obrigação com uma ação que chama assim, ação de exoneração de alimentos. Se você ingressar com a ação de exoneração de alimentos e ganhar essa ação, aí acabou a sua obrigação de prestar alimentos. Se não ingressar com essa ação, você vai pagar a vida toda. Nós temos casos no Brasil de pessoas que recebem pensão alimentícia com 35 anos de idade. É uma realidade, hein? 35, 36, porque o pai não consegue provar que a filha não tem mais necessidade. E ela consegue provar que tem necessidade. E consegue provar que o pai tem possibilidade, é um acionista de várias empresas, então ele tem possibilidade. Pensão alimentícia tem que caprichar muito nesse fundamento, necessidade e possibilidade, senão perde a ação de exoneração. A ação de exoneração não tem nada de ganho, hein? É uma ação perigosa, porque se você não provar bem, você não ganha essa ação. Cuidado! Tem gente que pede exoneração de menor, tem gente que pede exoneração de adulto, porém o adulto é incapaz, né, tem alguma deficiência, não vai ganhar nunca essa ação. Vai pagar a vida toda. A exoneração de alimentos não tem nada de automático, é um absurdo falar isso. Quando eu falo de pensão, cuidado. Pensão alimentícia pode ser descontada direto em folha, e a porcentagem não tem esse negócio de 33% limite, isso não existe, hein? Pensão alimentícia, eu já vi várias situações de pessoas que pagam 45% do seu salário, 50% do seu salário. Não tem uma tabela. Onde que está essa tabela? Não existe essa tabela. Esses 33% criaram, aí o mercado criou isso. Mas isso não é uma tabela, não existe 33% limite. Pode ser mais, pode ser menos. Fique atento em relação a isso também, tá? Não podemos esquecer das ações de família, ação de guarda e ação de visita. Quando você quer visitar o seu filho, e aí acontece de ela não deixar ou ele não deixar, tem a ação de regulamentação de visita. E essa ação cabe tutela de urgência, né? Ou seja, cabe uma medida liminar para que você consiga ver o seu filho o quanto antes. Então essa ação é visita, não tem nada a ver com guarda. Guarda no Brasil é outra coisa, guarda quer dizer responsabilidade. E quando a gente fala de responsabilidade, nós temos a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Guarda unilateral já foi automática, hoje não. Hoje a guarda do dia a dia é a guarda compartilhada, ou seja, a responsabilidade é dos dois. Claro que um dos dois vai ser o guardião, ou seja, a responsabilidade dos dois, porém um dos dois é o guardião, tá? O Brasil não aceita, não enxerga com bons olhos a guarda alternada. Tem juiz, tem pessoas que confundem guarda compartilhada com guarda alternada, não tem nada a ver. Guarda alternada, a criança põe a mochilinha nas costas e vai visitar o pai. Fica lá com o pai 15 dias, depois fica 15 dias com a mãe. No Brasil isso não é bem visto, e ainda bem. Ainda bem porque a cabeça da criança mexe com a cabeça da criança. A criança não tem noção de conceito de lar. Então, no Brasil, nós temos o quê? A guarda compartilhada. E guarda quer dizer responsabilidade, mas não guarda alternada. O que nós temos é um gato pingado aqui, outro ali, de guarda alternada, mas não a guarda alternada, um modelo parecido com a guarda alternada, tá bom? Muita informação sei disso, mas vale a pena. Direito de família é muito interessante, é o nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá, chega o grande momento que o professor adora, que é as perguntas. Tá bombando de pergunta aqui, vamos lá. Olha só, primeira pergunta aqui, vamos lá. O que o nosso amigo pergunta? Meu pai pode doar a parte dele só por procuração? Mirô, cuidado, viu? Doação é um ato solene. Doação precisa tomar muito cuidado, porque o direito, ele invalida em alguns instrumentos de doação. Sabe por quê? Porque senão o seu pai pode estar adiantando a legítima, ou seja, pode ser uma fraude. Então, a doação tem que ser bem feita, com muito cuidado, precisa analisar o caso concreto. Doação, por procuração, não pode ser feita assim. A doação tem que ser feita um instrumento público, escritura pública, e aí sim feito o registro no imóvel, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou passar o e-mail, julio.professor.direito@gmail. O caso tem que entender de forma mais complexa para não te induzir a erro, mas
doação por procuração é free, hein? Tá bom? Um abraço para você. Vamos lá, Gisele Mendonça de Guarulhos, um abraço para todo mundo de Guarulhos, hein? Eu fui contratada para intermediar a venda de um imóvel que será partilhado devido a um divórcio. Só que eu fui contratada pelo marido, mas a esposa não está concordando com a venda e coloca muitos empecilhos. Como devo agir nessa situação? Nessa situação de divórcio, o ideal é que você espere, pelo menos, o divórcio ser concluído, né? Porque se o divórcio não foi concluído ainda, não foi feita a partilha de bens, é muito arriscado você fazer a compra e venda nessa situação, porque divórcio, a pessoa muda de ideia da noite pro dia. A gente não sabe o que pode acontecer. Ele começa a namorar, ela começa a namorar, pronto, já mudou a situação do divórcio consensual, passa a ser litigioso. Então, oriento você esperar para concretizar o negócio a partilha de bens. Eu sei que muitas vezes a gente precisa vender o imóvel, né? O corretor trabalha com isso, é sua remuneração, mas cuidado, hein? Ou vai fazer um compromisso de compra e venda, né? Muito bem feito, mas corre esse risco mesmo. O ideal é fazer a venda após a partilha de bens, porque o divórcio, tudo pode acontecer. Existe um divórcio, existe um processo, pode aparecer uma prova nova aos 45 do segundo tempo e mudar tudo. Pode aparecer um filho, né? E pode mudar tudo. Então, cuidado com isso, tá bom? É interessante o quê? Você fazer um bom contrato de compromisso de compra e venda. Então, cuidado com isso. Um abraço para você. Vamos lá, próxima pergunta, Eduardo Faustino. Um abraço para você, Eduardo. Eu morei com uma pessoa e a gente fez um contrato de convívio marital. A gente não mora mais juntos. Há 10 anos. Temos uma filha que mora comigo e ela tem uma casa. Eu tenho direito da casa? Olha que interessante, ó. Pelo que você me explica, Eduardo, é uma união estável, né? E é uma união estável não declarada. Então, essa casa, o professor tem que escutar isso de você pessoalmente ou por telefone para a gente entender e entrar no caso concreto para não te induzir a erro. Pelo que você está falando nesse momento aqui, é uma união estável, só que não é declarada. Então, cabe sim uma ação de reconhecimento de união estável e depois, posteriormente, pedir de solução com partilha de bens. Porque se existe uma união estável e não terminou essa união estável, você vai ter que declarar, porque não tem nenhum documento, né? Me parece que fez aqui fez um documento, né? Fez um documento de união estável aqui. Me parece que você fez, que é esse documento aqui, ó, de convívio marital. Me parece que é o documento da união estável. Então, ela já é declarada, mas não ocorreu o fim dela. Então, olha que interessante, se não ocorreu o fim, ainda existe uma união estável. Claro, precisa ser analisado o caso concreto e também precisa analisar a quantidade de provas, o número de provas, as provas existentes. Mas existe uma união estável. Então, desse jeito que você está me explicando aqui, você teria direito sim, porque na verdade ainda existe uma união estável, porque ela foi declarada, mas não ocorreu a dissolução. Mas precisa de uma análise concreta para não te induzir a erro, tá bom? Mais 10 na pergunta, um abraço para você. O Alan de Itaquera, o bem de família pode ser penhorado para execução de sentença penal condenatória, inclusive, de alimentos? O bem de família, o que é o bem de família? É aquele único bem que eu possuo. Aquele único bem que eu possuo ou aquele bem que eu moro, que eu resido, né? Bem de família é uma tese utilizada na execução. Quando você vai perder um imóvel da sua vida, você fala, não, esse imóvel ninguém tira porque é bem de família. É uma baita tese para defender o seu cliente. Nesse caso, o bem de família, cuidado, hein? É uma tese muito boa, muito utilizada na execução para defender o cliente que está sendo executado, para defender quem está devendo, funciona, mas tem diversas situações que não cola essa tese. Quer ver uma situação? Fiador. Fiador não cabe bem de família. O fiador, coitado do fiador, né? Ele levanta a mão e fala assim, olha, eu tenho bem de família, é o único bem que eu tenho. Se você é fiador, você garante com tudo, você perde o bem, mesmo sendo o único bem que você tem. Cuidado com o bem de família. É uma tese boa, interessante, mas temos diversas situações do direito que não cola essa tese. Bem de família, avalista, cuidado, hein? Não cola essa tese do bem de família. Um abraço para você, muito boa pergunta, hein? Hoje foi uma aula, eu sei muita informação, mas tenho certeza que proveitosa aí para te ajudar, ter uma noção geral de direito de família, tá bom? Qualquer dúvida à tua disposição, conte com o professor. Abraço, sucesso, fui, tchau!